Eu duvido que você sabia que um encarnado pode obsediar um desencarnado. É, aqui a gente amplia as situações para uma outra categoria, né? É muito comum a gente falar só da relação entre um espírito obsessor que vampiriza um encarnado, e muitas vezes esse encarnado cai muito num lugar de vitimismo, mas a gente esquece da nossa força vibracional e o quanto que as nossas, feridas emocionais, as nossas dependências não trabalhadas, podem prejudicar parentes nossos que estão falecidos. O quanto que você pode ser o obsessor de essas pessoas que faleceram. Mas isso a gente vai ver a seguir no vídeo. Mas antes de tudo isso, seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Meu nome é Matheus Pessoa, sou terapeuta holístico e vibracional e busco trazer aqui instigações, coisas para você pensar sobre espiritualidade, sobre psicologia, funcionamento da mente humana e sobre consciência e responsabilidade. E se você gosta dessa pegada que eu trago, se você quer realmente olhar para a vida de um lugar de protagonismo e de profundidade, então eu recomendo você entrar aqui embaixo na descrição, tá o meu convite para a comunidade Espiritualidade Consciente, que é uma iniciativa minha, um grupo no WhatsApp onde eu compartilho alguns conhecimentos, esses vídeos também são sempre divulgados lá, e é uma forma de eu compartilhar parte das minhas ideias, das minhas inquietações, das minhas maluquices que vocês já veem aqui, mas lá com um pouco mais de profundidade também. E também tem trocas, momentos onde você pode interagir com outras pessoas que estão na mesma jornada que você. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de um encarnado vampirizando um desencarnado. E a primeira coisa que a gente tem que criar consciência aqui é: quando você desencarna, você perde o benefício do corpo físico. Você, nesse momento que está me assistindo aqui, você desenvolveu uma personalidade, você é uma parte de um ser muito maior que está vivendo experiências e para isso você recebe um corpo físico. E você tem um tempo aqui, né? Você tem um prazo útil para vivenciar, para construir coisas, para poder transmutar diversas coisas que esse espírito carrega, né? Mas a partir do momento em que seu desencarne acontece, você não tem mais esse benefício dessa bomba energética, dessa potência que é esse corpo físico. Então, infelizmente, a gente vê que você vai para onde você já estava. O seu estado emocional, mental e emocional, ele dita muito do que você ressoa. Então, mais do que da maneira com que você se enxerga, sem o corpo físico, fica aquilo que você já tinha internamente, né? O inferno real, ele é interno. Então, aqui a gente já começa a refletir um pouco mais sobre como que é importante o trabalho íntimo, pensando no seguinte sentido, da gente, como que você quer terminar a sua relação com a vida? É brigando com todo mundo? É deixando um monte de gente atrelada, apegada a você? É deixando um monte de dívida para os seus descendentes? É gerando atrelamentos e consequências que eles vão ter que lidar e daqui 3 gerações ainda vão ter que estar resolvendo treta sua? Então, a gente às vezes se esquece da responsabilidade que é as coisas que a gente realiza nessa vida, que a gente vai ser um ancestral de alguém. E pior, que a gente, sem esse corpo físico, a gente vai depender deles para fazer a manutenção disso, ou de outras pessoas encarnadas. Então a gente acaba construindo muitas fixações. Mais uma daqui que eu quero ressaltar são as relações de dependência, principalmente entre mães, pais e filhos. É muito comum que a gente aqui, no Brasil principalmente, é muito comum, os pais criarem os filhos para eles, para suprirem as necessidades deles, e não para que essas pessoas vivam no mundo.
E os filhos, por consequência, por ter esse amparo, né, por não ter que assumir tantas responsabilidades, também fortalecem esses atrelamentos, né? E às vezes acabam presos. Então, é muito comum aquela filha que pede ajuda para a mãe em tudo, que a mãe está sempre ali, que a mãe sempre ajuda em tudo, e que elas têm uma relação que para muitos é muito próxima, mas tem uma grande dependência ali. Aí, essa mãezinha com as questões dela, né, vamos supor que essa mãezinha, ela buscou se resolver um pouco e ela tá pronta, né, ela tem a oportunidade de ir para um outro lugar, para transmutar novas coisas, né, naquilo tudo. Ela saiu até que tranquila, assim, deixou uma pendência ou outra, a herança vai uns meses ali para se acertar, mas não tá tão conturbada ainda. Mas essa filha que ela deixou, que ajudava tudo para ela, que ela ganhava tudo da mãe, se vê agora sem essa figura. E o que que ela faz? Ela, nessa necessidade, nessa carência dela, ela vai lá todo dia rezando: "Ai, mãezinha, me ajuda, mãezinha, me socorre, porque eu não estou conseguindo, eu não estou dando conta". E ela tem um corpo físico, ela tem uma potência energética mental muito maior do que essa mãezinha que agora está sem o corpo físico. Ela é só uma personalidade que está tentando ir para outros graus, né, galgar outras etapas na vida evolutiva. Só que ela gerou um atrelamento, ela não soube gerar nessa filha uma relação de independência e a filha também se fez manutenção nesse lugar. Então, ela está obsediando essa mãe. Essa mãe muitas vezes não consegue transcender, enquanto essa filha não também começar a transcender essa questão. É um nó que ficou. Só que ela obsedia porque ela tem um corpo físico. Ela tem muito mais potência de segurar e puxar essa mãe, de não deixar ela ir. E às vezes ela fica anos nisso, vampirizando, obsediando a mãe desencarnada. E justamente porque as duas nutriram essa relação de dependência. Aí vai, chega no meu consultório, no consultório de um terapeuta, por exemplo, de captação psíquica, e a pessoa já está há muito tempo patinando na vida. Ela não consegue prosperar, não consegue mais ganhar dinheiro, o emprego não vai para frente, e tudo que ela pede é pela mãezinha. Aí o terapeuta de captação psíquica, que tem a capacidade de lidar com esses fragmentos de consciência, seja ele seu ou de outra pessoa, vai lá e percebe essa mãezinha grudada no campo da atendida, basicamente grudada mesmo, porque a atendida não quer soltar. A gente faz os procedimentos para soltar essa mãe e faz o repasse para essa pessoa entender o que que ela está gerando na vida dessa pessoa e o que isso está atrapalhando na vida dela. De que as coisas vão ser muito mais fáceis quando ela assumir a força dela de realização, né? Se ela construir uma força de realização para ela mesma. E a mãe poder seguir a jornada evolutiva dela. Porque elas vão estar afastadas nesses momentos. Eu gosto sempre de falar, atrelamento sempre busque resolver, porque os vínculos, aquilo que você cria de nutritivo com alguém, isso perdura pela eternidade. Isso não vai morrer, isso não vai se perder. Pelo contrário, isso tende a crescer, a fortalecer vocês dois num elo numa jornada evolutiva conjunta, né? Os vínculos que a gente cria. E vínculos não exigem uma dependência. Os vínculos, eles são nutritivos, eles não têm um desequilíbrio. Então, aqui pense bem, primeiro, já vai pensando na forma com que você quer desencarnar e procure estruturar de uma forma que as pessoas não fiquem chamando você para não ficar te obsediando. E você olhe para essas pessoas que fizeram parte da sua vida. Entenda, porque eu sei que, no fundo tem uma dor muito grande ali daquela mulher, porque é um luto muito grande. A questão do luto, gente, é extremamente complexa de se lidar. Requer muito carinho, muito tempo, muita atenção, muito trabalho interno. Então, se permita também processar esse luto de uma forma mais madura. Ou seja, procure ajuda de alguém se você sente que está difícil transcender isso sozinho. Porque a energia do outro te ajuda a movimentar a sua vida. Porque o que fica em você é aquela ferida, é aquilo que ficou daquela imagem. A outra pessoa já foi. Então você tem a capacidade de ressignificar aquela pessoa dentro de você, né? E parar de se prender no que faltou e talvez começar a olhar para aquilo que ficou. Então por hoje é isso. Um abraço e boas vibrações.